Hola, qué bueno volver a hablarles. Hoy yo quiero empezar contándoles la historia de un hombre que ha reinado por casi 22 años en Israel. Ele que foi el octavo rei de aquella nación y su nombre es Acab y ele ha sido una mala persona y todo quanto hacía tenía como objetivo ofender a Deus. Acabe casa-se com uma mulher cuja índole era igual ou pior aún que la de ele. Ella era mala e era tremendamente idólatra, pois ela seguia, adorava e servia a deuses asquerosos, tal e qual Baal e a outras divinidades que em realidade não eram nada mais que imagens construídas por manos de homens. E claro, isso nunca agradou ao Deus único e verdadeiro. A idolatria a Deus nunca lhe ha agradado. E o Deus que todas as coisas por ele foram hechas e sem ele nada de lo que ha sido hecho se hizo. Por isso, ele que não divide sua glória com nadie. E esse rei, aún mais, era extremadamente mimado, ele era infantil, ademais de ser egoísta. Ele estava acostumado a ter seus desejos atendidos por todos. Sabe, aquela pessoa que deseja que todos hagam sempre sua vontade e deseja que todos lhe obedeçam sempre e sem contestar, e quando seus caprichos não são plenamente atendidos, quedam frustrados e entram em depressão. Era assim como reacionava o rei Acabe diante de uma resposta negativa. Você se acorda em um episódio quando ele queria de todas formas uma terra que não lhe pertencia e, claro, não estavam em los projetos de seu proprietário vendê-la. Ele não desejava de hacer-se de sua propriedade e, evidentemente, ele ha negado rotundamente negociá-la. Acaba então frustrado, entra em depressão e sua esposa, para satisfazer a seus caprichos, manda a seus sicários matar Nabote, o dueño de la viña, para, sem Nabote em seu caminho, roubar-la e regalársela a seu marido, o rei Joram. Percebem como esta pareja atuava? Pero Deus não deixará barato para eles. Agora, é possível que você haga a célebre pergunta: pero qual é o problema de que alguém adore a outros deuses? Também não são deuses e as pessoas não são livres para escolher aquelas religiões que assim o desejarem? Buena pergunta, pero não é bem assim. Em primeiro lugar, porque aqueles deuses em realidade não eram deuses. E seus seguidores tinham como culto práticas que podemos classificá-las como rituais macabros. Isso mesmo, eles sacrificavam seus ninhos em el fuego a uma entidade conhecida como Moloch. E claro, Deus já estava molesto com aquela gente, ele estava enojado com suas práticas e religiosidades, hasta porque ele não queria que seu povo copiasse aqueles cerimoniais paganos, quando de hecho o povo já se estava mesclando e se contaminando. Você sabe também que havia a
prática de los rituales sexual, o para ser más claro, la prostitución como forma de culto y de adoración a aquellos dioses, quando eram separadas sacerdotisas del sexo para tal finalidade, e claro, sobretudo os mais abastados economicamente, os de la alta sociedade, se prostituíam como excusa de estarem adorando a seus deuses solo como mais uma forma religiosa. Assim que o rei Acabe, juntamente com sua mulher, levaram o povo a pecar contra Deus, levaram o povo a adorarem aquelas divinidades que, na verdade, eram solamente imagens, ídolos elaborados para escravizá-los e subjuzgar-les, imagens criadas por homens que hasta teriam bocas, pero não falavam, teriam olhos que não podiam ver, manos que não apalpavam, pés impossíveis de caminhar, tinham orelhas, pero eram incapazes de escucharem as súplicas de seus seguidores. E o apóstolo Pablo acertadamente advertirá que, apesar de aquelas imagens solo serem ídolos, algumas hechas de ouro, outras de plata ou de bronze, como também havia aquelas talhadas em madeiras e em la piedra, ou hechas de barro ou de gesso. E aunque suas aparências não fossem ofensivas, e em alguns casos hasta demonstrava uma certa inocência e beleza artística, pero o problema era que por detrás de cada uma estão os demônios. Outra coisa é que o Deus verdadeiro havia pactado de ser o único Deus de aquela nação, e eles tinham a ordem em seus mandamentos de não adorar a outros deuses, de solamente adorar a Jeová, porque Deus tinha um belo projeto para eles, pero eles se deixaram levar por os mesmos pecados e por as costumbres de outros pueblos, abandonando o propósito que Deus tinha para eles, e por isso eles eram atacados por outras nações que, vez ou outra, faziam guerra contra eles e levavam cautivas suas mulheres e seus filhos. E então o rei Acabe, juntamente com sua esposa, cometeram desatinos tremendos contra Deus e contra o povo, a tal ponto de sofrerem uma morte ao nível de suas vidas erradas. Jezabel, por exemplo, ao morrer, tuvo seu corpo comido por perros. Os hijos do rei foram degollados. Seus demais familiares e servos, todos assassinados, e o rei herido de morte em uma batalha. Terrível, não? Pero, neste mesmo tempo, como sempre, Deus levanta homens que lhe são fieles. Vocês conhecem bem a biografia do profeta Elias, ele que era um homem tremendamente usado por Deus a ponto de não haver experimentado a morte. Ele foi trasladado diretamente para junto de Deus em vida, pero o profeta teve momentos de confrontos com o rei Acabe e, em especial, contra a diabólica Jezabel. E não era para menos. Ela era o que podemos classificar como a matadora de profetas. Ela perdia seu sonho pensando em como dar cabo à vida do profeta Elias e os demais profetas de Deus. Muito bem, quando Elias já havia sido trasladado para os céus, Deus separa como seu sucessor o profeta Eliseu, seu companheiro de luta e de ministério. E como não bastassem todos os problemas que tinha ora Eliseu com o rei Acabe e com Jezabel, um dia o rei de Síria estava em guerra
contra Israel e porque Deus revelava os secretos do rei de Síria a Eliseu, ele quis prendê-lo. Em uma manhã, quando despertou o ajudante do profeta Eliseu, ele viu o exército que cercava a cidade em busca de Eliseu. E ele temeu por sua vida e por a vida do profeta. Se não, venham comigo os versículos 15, 16 e 17 do capítulo 6 do segundo livro de los Reis, que diz assim: E se levantou de manhã e saiu el que servia ao varão de Deus, e aqui o exército que tinha sitiado a cidade, com gente de a caballo e carros. Então su criado le dijo: Senhor meu, que haremos? Ele lhe dijo: Não tenhas medo, porque mais são os que estão com nós outros que os que estão com eles. E orou Eliseu e dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abriu os ojos del criado e mirou. E aqui que o monte estava lleno de gente de a caballo e de carros de fuego ao redor de Eliseu. A reflexão para hoje é: não temas, porque mais são os que estão com você que os que estão com eles. E os que estão com você são ángeles enviados por Deus para guardar em tu vida de todo e qualquer mal. Sabe, o servo do profeta Eliseu não conseguia ver a multitud de ángeles de Deus que os protegiam. Hasta aquele momento, sua visão era demasiado curta. Sua visão era uma visão míope. Ele não veia mais allá do que seus olhos carnais e naturais podiam ver. Por isso ele temia por sua vida e por a vida de Eliseu. O problema é que ele, como muitos de nós outros, não conseguia ver com os olhos espirituais. Ele não tinha a visão do próprio Deus, hasta que o profeta ora e pede a Deus para abrir seus olhos e Deus os abre. E então, com seus olhos espirituais abertos, ele passa a ver a providência de Deus a seu favor. Ele pode ver aqui os carros de fogo e toda aquela gente de a caballo ao redor de Eliseu. E aí ele perde todo o temor, porque passa a ver o poderoso exército celestial cuidando de eles. É que a fé revela que Deus hace mais por seu povo do que poderíamos imaginar quando só vemos por meio de aquilo através de nossos olhos físicos e naturais. Quando enfrentamos dificuldades que são aparentemente insuperáveis, devemos acordar-nos de que os recursos espirituais estão disponíveis, mesmo que não os veamos. É que devemos ver com os olhos da fé e deixar que Deus nos mostre seus recursos. Ora, se não somos capazes de ver que o Senhor trabalha por e em nós outros, em nossas vidas, o problema está em nossa visão espiritual, não em el poder e nem em la provisão de Deus. Quizá seja esse o problema. E aí você se vê cercado por inimigos ferozes que com certeza não é nem o rei Acabe, nem Jezabel. São aqueles problemas que você os enfrenta cada dia. Quem sabe, uma enfermidade. Ou talvez sejam as deudas que te estão roubando o sonho. Ou problema em tua relação familiar. Pode que você esteja passando por dificuldades em tu matrimônio. Crises e conflitos que há tempos te roubam a tranquilidade. Heridas do passado que te llenam de angústias, de depressão e culpas. Elas que destruem tu paz, fazendo-te temer
por tantas incertidumbres, inclusive levando-te a pensar em desistir e de poner um ponto final em tudo. Pero eu quero que você compreenda que, assim como o criado de Eliseu, você necessita ter tus ojos espirituais abertos para ver as providências de Deus a tu favor, porque é solo por fé que você será capaz de ver que Deus ha situado seu exército angelical com carros de fogo para proteger tu vida de estes inimigos implacáveis. Minha oração hoje é para Deus abrir tu visão, para que você compreenda que Ele é tu amparo, tu socorro, refúgio e fortaleza em todos os momentos de tu vida, aunque sejam estes momentos os mais difíceis e duros de todos. Solamente haga como isso o rei Davi. Mira para o alto e veja que tu socorro vem do Senhor que hizo os céus e a terra, e nada e nadie, tampouco nenhum problema é tão grande como é grande tu Deus. Ele que é superior a todo e a qualquer problema que seja. Só confie e descanse em Ele. Que Deus te bendiga e hasta o próximo Café com Bíblia.